10h25, o Manhã Bandeirantes está de volta e nós vamos falar sobre as chamadas bodycams, as câmeras corporais que você já deve ter visto no uniforme de alguns policiais militares aqui em São Paulo. Alguns longe ainda de todos. No primeiro semestre desse ano, principalmente, houve uma grande polêmica entre o Estado de São Paulo e o governo federal envolvendo o uso das câmeras corporais. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, não é dos maiores entusiastas desse equipamento e previa, em uma licitação para a compra de novos equipamentos, o seguinte, que o policial poderia ligar e desligar o aparelho. O Ministério da Justiça entrou na parada e divulgou uma orientação, uma cartilha, para que todos os estados sigam no uso da câmera corporal, que já é utilizada em muitos dos estados brasileiros. Depois de tudo isso, passada essa polêmica, panos quentes colocados, São Paulo vai comprar 12 mil câmeras corporais, o que ainda é muito pouco, mas um avanço. É isso mesmo, Ana Paula Rodrigues? Bom dia para você. Tudo bem, gente? Bom dia a todo mundo. Então, é um avanço porque a gente está falando em 2 mil câmeras a mais, um avanço em termos de números, né? Mas está muito longe ainda de chegar a todo o contingente da Polícia de São Paulo. O que a gente tem de novidade é que a gente já tem um prazo, já tem data para que essas câmeras comecem a entrar em funcionamento, que está previsto para a partir do mês que vem, mês de outubro. Ontem o governo assinou o contrato com a Motorola, que foi a empresa que venceu o edital de licitação para fornecer essas 12 mil câmeras que serão usadas em São Paulo. Hoje, nós temos pouco mais de 10 mil câmeras em operação, 10.100 câmeras em operação. Então, a partir do mês que vem, elas começam a ser substituídas gradativamente até que em outubro do ano que vem, todos os equipamentos comprados estejam em operação. A Polícia Militar divulgou um comunicado dizendo que não vai haver uma nuvem, um apagão de monitoramento, que enquanto essas câmeras estiverem sendo substituídas, as demais continuarão em uso, mesmo que seja necessário renovar o contrato com elas para que não haja aí um período de brecha em que os policiais circulem sem as câmeras corporais. Esse novo contrato com a Motorola, apesar de prever mais equipamentos, de acordo com o governo de São Paulo, saiu mais barato e vai gerar uma economia de cerca de 45% em relação ao contrato anterior. Mas isso não é à toa. Tem algumas diferenças tecnológicas entre os equipamentos. Uma das questões que foi muito criticada e o governo rebateu e conseguiu, inclusive, a aprovação do edital na Justiça, em que momento as câmeras serão ligadas, porque isso vai ficar nas mãos dos policiais. Vai caber a ele acionar a câmera para registrar o momento da ocorrência. Mas o governo deixa claro que uma central de monitoramento também vai poder fazer esse acionamento, se assim achar que é necessário. Uma vantagem é que esse equipamento vai permitir que o policial que está ali na operação faça o pedido de apoio, se for necessário, durante uma perseguição ou durante uma abordagem, por exemplo. Então, temos aí essa novidade. A partir do mês que vem, esses equipamentos começam a ser trocados. Havia uma grande polêmica, né? Como disse o Lupato na abertura. Eu sempre defendi essas câmeras. Entendo que essas câmeras elas significam não só mais segurança para a população, mas também para a própria polícia. E ela evita abusos, e abusos que não devem acontecer. Ninguém está passando a mão aqui na cabeça de bandido, não. A polícia tem que agir e agir duramente. Mas não tem que cometer crime, não tem que cometer irregularidade. E as câmeras evitam isso. Exatamente. Então é bom para a própria corporação, há quem discorde, enfim. Mas elas serão mantidas, apesar de lá atrás o próprio governo dizer que retiraria os equipamentos, depois voltou atrás. Agora está assinado, portanto, o contrato e as câmeras vão ser trocadas. Bom, e nesse período de testes, né, com a Motorola que foi a vencedora, agora, numa forma que pode principalmente pro policial, porque é o que o Sabino acabou de dizer, tem o lado do policial não extrapolar, e é uma porcentagem baixíssima dos policiais que extrapolam. Isso é fato. E tem o outro lado, que é também do policial conseguir provar, por exemplo, uma abordagem que
o abordado estava sendo agressivo, tentou atacar os policiais. E nesse momento é importantíssimo a gente destacar que as novas câmeras corporais serão todas interligadas com o sistema de câmeras que está instalado já, chamado de Muralha Paulista, por todo o estado. E aí o policial ele vai poder, pela câmera corporal, fazer identificação de placa, vai poder cruzar os dados com as outras câmeras para talvez garantir que aquele que está sendo abordado é um foragido. Tudo isso agora interligado facilita o trabalho do policial e não só serve como uma imagem de apoio em determinados casos, né? Vai servir como uma ferramenta mesmo de trabalho para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso, gente. Obrigado, Ana. Valeu. Obrigado, Ana.